Neste último momento, fechando o capítulo 2 da primeira carta de Pedro, nós gostaríamos de abordar dos versículos 21 a 25, 21 a segunda parte, até o versículo 25, porque aí nos dá esta dimensão do exemplo de submissão que espera-se que nós também tenhamos consciência e tenhamos sempre presente isso em nós. Diz assim, 1 de Pedro 2, 21 a 25, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Depois de falar sobre a submissão em geral e sobre a necessidade de submetermos-nos aos governos e patrões, Pedro agora encoraja os cristãos, oferecendo a todos eles o modelo de Cristo. Como é que Cristo se comportou? E este é o exemplo que Pedro está dizendo que nós devemos seguir. O exemplo de Cristo. Daí você pensa assim, mas seguir o exemplo de Cristo está muito longe demais. Se não fosse possível, a palavra de Deus e o apóstolo Pedro não estaria trazendo isto como desafio para nós. Claro que essa obediência a Deus, essa obediência e submissão de Cristo à vontade de Deus, é uma peça fundamental para a nossa vida, se é que realmente queremos ser reconhecidos como cristãos e queremos ser aceitos pelo Pai na condição de obedientes. Em primeiro lugar, ele mostra um sofrimento substitutivo, ou seja, no capítulo 2, versículo 21, ele diz que Cristo sofreu em nosso lugar. Pedro encoraja os seus leitores, os seus ouvintes, que sofrem injustamente, a olharem para Jesus. Veja que olhar para Jesus, nele nós obtemos o alento para suportar com paciência os sofrimentos da carreira cristã. Veja o que está registrado em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, todos os outros cristãos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra no trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Veja o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Não sou só eu, não é só você. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas, uma quantidade muito grande de pessoas
que passaram por tribulações, por injustiças, que passaram por circunstâncias adversas. E o próprio Cristo também passou, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, assentado agora à direita do trono de Deus. E dali existe uma perspectiva de que nós podemos confiar, não desmaiando no meio do caminho, não diminuindo a nossa fé, mas olhando para todas essas testemunhas e para o exemplo de Cristo, mantenhamos firme a fé. Os sofrimentos de Cristo nos devem aquietar diante dos sofrimentos mais injustos e cruéis que enfrentamos no mundo. Não deveríamos nós, nesse sentido, sofrer o pior, porque nós estávamos condenados à morte eterna. E Cristo nos deu uma nova condição pelo seu sacrifício. Não deveríamos nos submeter às aflições desta vida? Pedro recorre à profecia de Isaías 53, que trata do sofrimento e da morte expiatória de Jesus. Lá diz perfeitamente o que é que estava previsto para o Messias, quando ele enfatiza que todo cristão foi chamado para uma vida de sofrimento. Nós não gostamos desta ideia. Onde já se viu uma coisa dessas? Mas nós fomos chamados para o sofrimento também. Seguimos Cristo não no grau de angústia e dor que ele sofreu, mas da maneira como ele suportou o sofrimento. Ele suportou o sofrimento em obediência. Todo cristão, então, deve seguir o exemplo deixado por Cristo. É engraçado o seguinte, a palavra exemplo aqui, Pedro usa uma figura educacional. Ou seja, sabem aquele caderno que tem uma série de pontilhados e que é entregue para a criança, e a criança então pega o lápis e ele vai juntando todos aqueles risquinhos, todos aqueles pontos, e depois ele pinta dentro. Esta é a palavra que Pedro utiliza. Ou seja, seguir todo o caminho que é determinado para aparecer a figura. É uma questão pedagógica. Seguir Jesus Cristo é exatamente preencher toda essa caminhada para que a vida de Deus seja vista em nós. Mas em segundo lugar, é o exemplo deixado por Cristo. Quando no versículo 22, ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Esta é a primeira citação direta que é feita da profecia messiânica, que está lá em Isaías, capítulo 53, versículos 9 e 10, nós encontramos o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Pedro cita esta passagem de Isaías para indicar a ausência total de pecado em Jesus. O ladrão na cruz
crucificado com ele, à direita, afirmou o seguinte a respeito do Mestre: este nenhum mal fez, conforme consta em Lucas 23:41. Mas Jesus viveu num mundo caído, foi alvo das críticas mais perversas, foi alvo dos ataques mais sórdidos. Contudo, jamais cometeu pecado ou engano algum achou-se em seus lábios. Embora não tenhamos condições de imitar a Cristo no sentido pleno, pois somos pecadores, devemos seguir suas pegadas em busca de uma vida santa, mesmo sendo vítimas das mais profundas injustiças. Terceiro momento, a reação transcendente de Cristo está no versículo 23 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Os principais sacerdotes e anciãos acusaram Jesus Cristo de muitas coisas, mas ele não retrucou. Acusaram-no de ser herege, filho do demônio. Ele não retrucou. Sofreu na cruz sem murmurar. Não invocou a ira de Deus sobre os seus detratores, sobre os seus perseguidores. Mas Lucas capítulo 23 registra um momento magistral do comportamento de Jesus Cristo, quando diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus tinha o poder para fulminar os seus inimigos apenas com um olhar. Poderia despejar sobre seus inimigos toda a injúria que lançaram sobre ele. Mas preferiu ir para a cruz, como uma ovelha muda. Sabe por quê? Porque ele veio para obedecer ao Pai. E por amor a nós, ele foi levado ao madeiro. Preferiu rogar ao Pai perdão, e não para que jogasse sobre eles a ira daquilo que eles estavam fazendo. Quarto lugar, a morte vicária de Cristo. Diz o versículo 24 desse capítulo 2 da primeira carta de Pedro, diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo não morreu como mártir. Não foi para a cruz porque Judas o traiu, nem porque Pedro o negou. Não foi pregado no madeiro porque sacerdotes o entregaram, nem porque Pilatos o sentenciou à morte. Jesus foi à cruz pelos nossos pecados, por amor a nós, por obediência àquilo que o Pai havia determinado. E por último, em quinto lugar, nós vemos o cuidado pastoral de Cristo. Porque estáveis, versículo 25, estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo. É interessante o seguinte, Jesus Cristo havia dito que as ovelhas estavam dispersas sem pastor que cuidasse delas. E ele vem e diz, eu sou o bom pastor. Mas também diz que eles estavam perdidos sem alguém que lhes desse uma direção. E ele vem então, se apresenta como o bispo, que é aquele que ensina os caminhos e governa a nossa vida, porque ele habita em nós, casa espiritual ambulante. Ele governa agora a nossa vida. E esse é o sentido
do bispo, é aquele que supervisiona a nossa vida. Jesus, o Supremo Pastor e Bispo das almas, está sempre presente com o seu rebanho, está sempre vigiando por ele. Ele é o pastor da nossa alma. A igreja é o rebanho pastoreado por Jesus, que se apresenta com o mesmo ofício divino de pastor. Eu sou o bom pastor. Esta é a mensagem, este é o momento onde Pedro fecha esta ideia de que nós não estamos soltos, nós estamos perdidos, nós estamos sob os cuidados daquele que nos chama, o pastor, aquele que nos chama para o seu cuidado, aquele que cuida de nós e cuida do governo da nossa vida, porque ele está dentro em nós, se nós assim abrirmos a nossa vida e o nosso coração para isso. Venha participar disto. Venha participar desse grande desafio, deste momento de perceber o Senhor como bom pastor na nossa vida. Deus nos abençoe.